Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Jesus e pedindo a Ele e aos bons espíritos que operam sob suas ordens que nos amparem, fortaleçam, envolvam em mais essas reflexões, que venham ao encontro de nossas necessidades, que consigamos compreender um pouco mais o que ocorre conosco, os porquês da nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes daquilo que temos que fazer e assim caminharmos com maior ânimo, lealdade e firmeza na nossa existência. Guarda-nos, Senhor, ilumine os nossos pensamentos, sentimentos e todo o nosso ambiente doméstico, bem como os nossos entes queridos. Assim seja. Do capítulo 19 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, executar bem. Emmanuel separa uma frase que está em Lucas, capítulo 3, 13. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista. Comentários do benfeitor. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente, ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhe são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Meus amigos, realmente, conforme diz Emmanuel, é dos conselhos mais sábios e úteis o que nós temos na oportunidade de hoje. Não pedir mais do que vos está ordenado. Ou seja, não buscar aquilo que não faz parte do nosso planejamento reencarnatório, por exemplo. Não buscar aquilo que poderia nos trazer dificuldades espirituais. Saber que há portas que foram fechadas
como impedimento natural para que não caíssemos naquilo que ao longo do tempo já caímos, e dar conta da nossa responsabilidade, da nossa administração, saber que é substancioso fazer o básico bem feito muitas vezes. E nós já temos esse convite. Qual é o meu dever? O dever é a obrigação moral, primeiro para conosco, depois para com o próximo, no Evangelho segundo o Espiritismo consta. Então eu vim realizar qual o dever? Qual é a minha obra na Terra? Do que terei que dar conta em termos daquilo que faço? Quais os talentos que eu trouxe, que eu tenho aí o convite de multiplicar? E é importante porque senão olhamos lá para frente, no futuro, e deixamos de realizar o que nos compete agora. Temos centenas e centenas de planos, mas não conseguimos concretizar um, porque começamos num ideal, mudamos para outro projeto, e não centramos naquilo que nós precisamos mais. Lembremos que nós temos um tempo e espaço para as atividades a que somos chamados. Durante um tempo e espaço eu sou neto, eu sou filho, eu sou esposo, esposa, sou pai, sou avô. Em cada época da vida, com uma determinada característica e responsabilidade. Durante um período eu estudo, no outro estudo e trabalho, no outro posso trabalhar, no outro profissionalmente eu não trabalho, mas trabalho em outras atividades, lembrando que trabalho é toda ocupação útil. Qual é o convite que eu tenho? Que construção nova eu tenho que fazer? Qual a mudança de sentimento que eu tenho que desenvolver com essa pessoa que está junto comigo? Qual é o apoio que eu tenho que dar nesse momento para o meu filho? O que ele está precisando? Talvez esse apoio agora para esse espírito seja fundamental para que no futuro ele caminhe com mais segurança, com mais força. Se eu negligenciar o presente, eu não terei uma boa resposta lá na frente. Por isso que nós não sabemos o nosso futuro, porque negligenciaríamos o presente. Então, a cada dia basta o seu turno, a cada dia basta a sua responsabilidade, a sua aflição, o seu ideal. Então, nesse momento, o que eu tenho que fazer? Nem as ansiedades do porvir, nem o cultivo daquilo que ficou para trás e que não demos conta, vamos acertar. Lembrando que o que foi é uma experiência. E se não voltamos atrás para ter um novo começo, podemos fazer um novo fim a partir de agora. Então, qual o convite que nós temos? Vejam que esse convite é específico para cada um. O nosso não é igual ao do nosso esposo, que não é igual ao do nosso filho, porque somos espíritos diferentes. Embora juntos, numa família, porque somos os mesmos os espíritos que retornam nos lares, via de regra, mas cada um tem uma construção diferente a fazer. Então, estou dando conta disso? Estou me tornando melhor? Fico mais preocupado no outro que está junto comigo para que ele melhore e não me incomode? Ou naquilo que está na minha mão controlar? Porque muitas vezes as verdades espirituais que nós já sabemos, como diz o próprio Emmanuel, quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo. Quantas vezes nós queremos pegar essas verdades do Evangelho para que o outro utilize, mude e não nos incomode. Só que, além de ninguém transformar a outrem por palavras, por imposições, não está em nossas mãos a mudança alheia. E eu tenho que analisar
o quanto eu preciso colocar em prática para que eu me modifique, e eu me modificando, o outro seja impactado, modificando-se por sua vez. Quando eu me harmonizo, o que está em torno se torna harmônico, ainda que os desarmonizados não se ajustem, porque a minha forma de olhá-lo, de observá-lo, de manter uma convivência passa a ser mais sadia. O que antes me incomodava, me tirava do eixo, agora me mantém sereno. O que antes me fazia ressentir, me magoar, agora já consigo liberar através do perdão. E a vida segue. Então, é todo o mundo íntimo que eu tenho que trabalhar com fidelidade ao Evangelho, ou seja, colocar em prática, ser fiel àquilo que eu já sei que devo fazer, e aguardar possíveis novas deliberações do mundo espiritual, se assim for. Porque os bons espíritos acompanham a nossa trajetória. Portas que possam ser abertas, sem prejuízo ao nosso íntimo, eles saberão abrir. Novas demandas, novas responsabilidades, se for o caso, eles permitirão chegar. Então, vivamos o hoje, fazendo o nosso melhor, na certeza de que os nobres espíritos que operam junto a Jesus não estão indiferentes àquilo que passamos. E como um bom professor que capacita os seus alunos, esses nobres espíritos, percebendo as possibilidades que temos de crescimento, também enviam meios para que nos desenvolvamos. E mais preocupados do que as questões materiais, eles estão preocupados com as questões espirituais. Surgirão os desafios para o espírito que nos farão crescer, desde que tenhamos dado conta do mínimo, pois quem é fiel no mínimo também será fiel no muito. Então, as pequeninas tarefas que às vezes não damos valor são importantes, mesmo fundamentais, para o nosso crescimento. Valorizemos isso no nosso dia a dia, desenvolvendo recursos muito importantes para o nosso ser e para a nossa alma. Então, repetindo João Batista, e ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E vamos fazer profundas reflexões para identificar o que nos está ordenado, o que nós viemos cumprir, o que nós viemos mudar, qual a obra que nós devemos experienciar e desenvolver aqui, para quando retornarmos ao mundo espiritual, chegarmos experientes em algo. Quando os espíritos indagarem no que você é experiente, tenhamos a resposta: eu sou experiente nisto. Sou experiente em desenvolver essa virtude. Sou experiente na renúncia, por exemplo. Sou experiente em ouvir, em perdoar, em perseverar, em ações do bem. Quantas possibilidades nós temos. Dessa forma, agradecemos a Jesus a oportunidade desses instantes de prece, rogando aos nossos mentores amigos, aos mentores que cuidam das nossas famílias, para que envolvam os nossos lares em luzes, em energias renovadoras, que abençoe os nossos entes queridos, que fortaleçam com saúde física, mental, emocional e espiritual aqueles que estão conosco na jornada. Ilumine aqueles com quem temos dificuldades de nos relacionarmos. Ajude
aqueles que estão internados, envolva-os com ondas de saúde, de paz, de harmonia, para que se recuperem, iluminem os idosos nos asilos, as crianças nas creches e orfanatos, aqueles que pensam em desistir da vida, que possuem o desgosto da vida, ideias de suicídio, de aborto, que sejam iluminados. Ilumina, Senhor, o nosso Brasil, para que os dirigentes, para que os governantes administrem para o povo, pensando no povo. Ilumine a nossa água, colocando nela os recursos que mais necessitamos para o nosso equilíbrio. E finalmente ilumine a todos nós, todo o nosso ser físico e espiritual. Que uma verdadeira luz solar nos envolva, trazendo-nos o equilíbrio, a harmonia e a paz. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco hoje e sempre, divino amigo. Assim seja.